No quarto capítulo do curso, a gente vai aprender o que é o sentimento do mercado. Vamos abordar os dois principais sentimentos do mercado, que seria o sentimento absoluto, o famoso humor dos traders, que mensura a quantidade efetiva, a quantidade real de traders negociando naquele determinado momento, e também o sentimento técnico, que é o resumo de indicadores que vai predizer a direção que o preço está tomando em determinado período. Bom, o sentimento do mercado é a representação em porcentagem das escolhas da direção do preço operada pelos traders. Quando o sentimento ele demonstra uma porcentagem maior para acima, isso significa que a maioria das negociações naquele momento é altista, ou seja, a maioria são operações de call. Da mesma maneira, ao inverso, quando a porcentagem é maior para abaixo, é devido à quantidade de negociações baixistas serem maiores no momento, ou seja, a maioria dos traders está negociando put. Então, esse aqui é um exemplo bem claro do que é o sentimento do mercado que a gente vai ver na corretora. Tá? Então, ele tem basicamente uma porcentagem, tá? É uma régua que mensura a porcentagem de negociações no momento. Tá? Então, imagina aqui, de 0 a 100, qual que é o sentimento do mercado? O que os traders estão mais negociando? Tá? Lembrando que isso aqui são números absolutos, tá? São porcentagens absolutas de quantidade de negociações. Não quer dizer necessariamente que são vitórias, que os traders que estão operando mais acima ou mais abaixo estão ganhando. Tá? São somente quantidade de negociação, não de vitórias. Aqui na plataforma, a gente vê aqui o indicador, o número dos traders, o sentimento do mercado absoluto, aqui na parte esquerda. Tá bom? Então você vai ver aqui que para esse ativo, o USD, nesse momento a maioria das negociações estão baixistas, tá? Porque 70% dos traders estão negociando abaixo e 30% estão negociando acima. Esse número ele muda de acordo com o instrumento de negociação. Então você vê, por exemplo, as opções binárias, você tem uma porcentagem. Você pode ver também nas opções digitais, a porcentagem é outra. E também no Forex, você vê outra porcentagem, tá bom? Esse indicador, ele vai simplesmente te falar que quantos traders, basicamente, estão negociando na plataforma, tá, da IQ Option, e qual que é a direção que eles estão tomando, tá? Eles não pegam nenhum dado externo, tá? São somente dados utilizados com base na conta real, tá? As negociações em conta demo e conta de treinamento, na conta demo e na conta de torneio, não envolvem o cálculo do indicador, tá? Esse indicador ele vai te falar a porcentagem de traders que estão negociando no ativo e no instrumento. Não é necessariamente ganhando, tá? E sim negociando. Sabemos que a maioria dos traders perdem dinheiro, então esse indicador ele é confiável, o número que ele apresenta, mas não é um indicador para você pegar uma entrada, Por exemplo, a maioria está operando para baixo. Isso não quer dizer que eu deva operar para baixo também. Ele só vai te dizer uma informação, tá bom? Então, é interessante ver que os ativos, o mesmo ativo em instrumentos diferentes, eles acabam mudando a porcentagem, tá? Vocês podem perceber aqui. Mas eu não quero te falar somente sobre isso, tá? Eu quero abrir a sua cabeça para você entender que o gráfico não é a única coisa que você deve olhar quando você abre um ativo, tá? Sabemos que o gráfico é a representação visual do preço. Isso nós sabemos, tá? Mas como que você analisa se realmente o preço ele está em uma tendência, tá? No momento que você está operando? Se você operar time frame de 1 minuto, 5 minutos, como que você analisa de forma instantânea a direção do preço? Tá? Você pode pegar visualmente, traçar linhas de tendência, os linhas de suporte ou resistência, e você também pode vir aqui, tá? Na parte de informação, tá? Essa parte de info, você tem um resumo geral do que o ativo está fazendo nesse momento, tá? Então você tem, por exemplo, uma tendência de baixa muito forte, tá? Isso quer dizer o quê? Que
você tem que ser cauteloso para operar, por exemplo, operação de compra. Tá? Se o preço está em uma tendência de baixa muito forte, por que você vai operar, vai entrar a favor de uma tendência contrária? Né? Você pode operar, obviamente, mas você tem que tomar uma cautela em relação a isso. Né? Então você tem, por exemplo, o resumo, né, a mudança do preço nos últimos 5 minutos, você tem o resumo na última hora, você tem o resumo também no último dia, tá bom? Por exemplo, você pode ver em quais instrumentos esse ativo, né, está disponível para negociar. Você vê também a categoria de ativo, tá? Que é muito importante, tá? Que você tenha conhecimento do que você está operando. Se você está operando um ativo principal, ou um ativo menor, ou um ativo exótico, tá? Porque isso envolve muito a análise que você terá e principalmente o lucro que você tem baseado na sua estratégia, tá? Porque tem estratégias que só funcionam em ativos menores, outras que só funcionam em ativos exóticos e assim sucessivamente, tá bom? Eu vou te apresentar agora o sentimento do mercado, a parte técnica. Tá? Sites como o investing.com, o fx.com, eles te dão sentimentos técnicos e sentimentos também muito parecidos com o que a gente viu aqui, tá? O sentimento do mercado em números absolutos. Tá? Mas vamos focar na parte técnica. Então, você vindo aqui na parte técnica e nas ferramentas em resumo técnico, você vai ter o resumo de análise técnica para qualquer ativo que você escolher. Tá? De padrão, a gente tem os ativos, né? Dólar contra o real, euro USD, GBP USD, USD JPY, que são os principais ativos. Né? E você tem aqui um resumo de qual que é o sentimento técnico em determinado período. Tá? Então, o que os indicadores me falam aqui é o seguinte: olha, se você vai negociar em até 5 minutos, tá? É interessante que você faça operações de compra. Tá? Aqui, por exemplo, no euro USD, a mesma coisa, 5 minutos, está neutro. Você deve comprar ou deve vender. Bom, em 5 minutos está neutro. Tá? E você tem aqui também o resumo para 1,15, H1 e também D1. Tá? Você consegue personalizar as colunas que você quer aqui de minutos, né, por exemplo, porque o sentimento é em 1 minuto, em 5 minutos ou 15, se você é uma pessoa que trabalha com time frames bem menores. Tá? Você pode selecionar qualquer ativo que você quiser, por exemplo, e você aplica e tem o resumo. Tá? Então você pode comparar que, olha, para 1 minuto o ativo está de venda, mas para 5 minutos está compra, né? Para 15 minutos compra forte, né? Então ele vai mudando, tá bom? Então se você clicar no ativo, você vai ver quais são em tempo real, tá? O comportamento do gráfico. Você pode colocar os candles ou também a linha, você escolhe o que você quiser. O volume, né, real de negociação, isso aqui é interessante, porque o que a IQ Option demonstra não é o volume real, tá? É só um volume com base na movimentação do preço, mas não é o volume real de negociação igual tem aqui. Você tem aqui o resumo da variação, né, que a IQ Option também apresenta. E aqui embaixo você tem o resumo, né, de quais indicadores que são feitos dessas análises. Né? Então você tem aqui, por exemplo, as médias móveis, né, você tem aqui a compra, né, o que elas representam. Então, indicadores técnicos, né, que são vários indicadores, né, os padrões de candle também. Então, ele faz um resumo geral, tanto de indicadores técnicos quanto de padrões de vela. Então, vamos aqui em resumo técnico, vocês verão quais são os indicadores. Né? Então, você tem inúmeros indicadores aqui, tá, que você vai ter um compilado de informação e eles vão te falar, olha, o sentimento do mercado atual é X. Tá? Então você tem aqui RSI, por exemplo, estocástico, MACD, ADX, né, CCA, o CCI, né, são Ultimate Oscillator também, são indicadores muito bons, tá? Que a gente consegue ver a parte de retração, sobrecompra de preço, etc. Né? E as médias móveis também, tá? Então médias móveis de M5, M10, M20, M50, M100 e M200, tá bom? E é isso que é interessante, você não precisa colocar todos esses indicadores no seu setup de operações, tá? Você consegue ver um resumo de todos esses indicadores em um único lugar, tá? Sem precisar perder tempo configurando cada um deles, tá? Então é isso que é interessante que vocês acompanhem
esses sites, por exemplo, não é somente o site do investing.com que tem esses sentimentos, mas muitos outros aí, tá? Então eu aconselho que vocês deem uma olhada em todos esses sites, o máximo que vocês conseguirem, e extraiam essas informações de maneira mais acurada.